Vamos então iniciar com oração, nos apresentando diante do Senhor nosso Deus. Senhor Deus e Pai, louvamos o teu nome nesta noite, onde estamos tendo a grata alegria, a grata satisfação de estarmos de regresso à turma do bacharel em teologia, depois que estivemos 12 semanas ausentes. Graças te damos, Senhor Deus, porque o Senhor é bom, o Senhor tem cuidado da Academia Bíblica Bereia, tu usaste tremendamente o teu filho, irmão Kleber Tomás da Silva, e agora estará usando a ele ali na turma do médio. Muito obrigado, Senhor, glorifica, levanta bem alto o teu santo nome, usando o teu servo ali no médio e dando-nos também a tua graça necessária, a tua unção fresca, Senhor Deus, sobre a minha vida aqui no bacharel em teologia, a despeito que estaremos trabalhando com a matéria de natureza muito técnica, mas crendo que o Senhor estará falando, ministrando, nos dirigindo e nos orientando em tudo. Muito obrigado pela vida dos novos alunos, alguns deles migrando ali do curso médio, ou alguns novos, que o teu nome seja glorificado e exaltado em nosso meio. Muito obrigado, ó Deus. Ministra-nos, fala-nos, abrindo as nossas mentes e os nossos corações para recebermos o que estará sendo ministrado. Obrigado, e a nossa oração que a te fazemos agradecidos com o perdão dos nossos pecados, no maravilhoso e bendito nome de Jesus. Amém e amém. Nossa irmã Ana Bernardino está ali, já vai entrar em seguida, e isto estaria então só faltando o Alexandre Guerreiro e o pastor Fabiano e a esposa e a irmã Márcia, a irmã Nicinha. Então estariam faltando ainda 4 alunos. Eu estou Muito aqui. bem, meus estimados. Ah, sim. Perdão. É porque eu não consigo, porque está no invisível, né? Ainda não, o vídeo não está aberto, então é difícil, e não está o nome escrito, né? Só identifico quem está com o nome escrito, né? Ou o no visível, que eu reconheço, né? Quando está iPhone e outras coisas, mas eu não consigo. Eu ainda não tenho dom de revelação. Meus irmãos, um prazer muito grande estar de regresso, né? Estivemos 12 semanas fora, que foram 2 matérias seguidas que o nosso irmão Kleber Tomás da Silva esteve aí com vocês, e aqui estaremos, né? 2 matérias também seguidas, né? Porque ele estará com 2 módulos de uma só temática, profetas maiores e menores, e nós estaremos aqui, né, ralando coco, literalmente ralando coco, né, com português e técnicas de redação, e depois introdução ao hebraico bíblico. Isso vai ser bonito na terra. Ei, meu, vai sair faísca, vai sair faísca. Sem perda de tempo, gostaria de apresentar aqui um grupo de alunas. Para com isso, é só Luluzinha que está entrando no bacharel, é só Luluzinha, tá? É um grupo de irmãs, 8 irmãs, das quais 2 são alunas novas e 6, não é, migraram, né? Pelo menos uma delas ainda não está aqui, que seria a irmã Lúcia Miklos, certo? Mas quero apresentar aqui nossa irmã Fabiana Moraes. Irmã Fabiana, dá um tchauzinho para o povo conhecer a senhora. Esse sorriso aí é só a irmã da irmã Fabiana, entendeu? Não tenta fazer igual dela, porque ela é só dela. Só se for do esposo, ou do filho, ou da irmã. Mas o sorriso da irmã Fabiana é só dela. Então, nossa irmã Fabiana, da cidade de Tampa, Flórida. Tampa, olha, a América está toda distribuída aqui nessa telinha. Temos também a nossa irmã Giane Vasquevitz. Eita, tá lá de Worcester, irmã Giane. Worcester, Oi, pastor. Massachusetts. Nossa irmã Giane já foi nossa aluna no básico e do médio, e está retornando com todo o gás, agora aí no bacharel. Amém. A glória de Também Deus. com muita alegria queremos apresentar nossa irmã Maria Bandeirinha, também foi nossa aluna lá atrás no básico em teologia, está voltando com a fome de doido, e vai dar certo, irmã Bandeirinha, já deu. Irmã Bandeirinha, isso, dá um tchauzinho pro povo aí, é nossa, de Danbury, Connecticut, irmã Maria, ela não tem nenhuma bandeirinha levantada não, gente, não, vocês estão perguntando, cadê Maria Bandeirinha? Onde está a bandeirinha dela, né? É só no nome, que ela não tem nenhuma bandeira levantada. Temos também a nossa irmã Ruth Soares Basílio.
Oi, irmã Ruth, está ali, irmã Ruth. todos. Muito É a prazer nossa em veterana, conhecer. já conhecemos a irmã Ruth lá de trás, já esteve conosco no básico, no médio, e está tendo alegria aqui. Irmã Ruth é perseverante, gente. Olha, pensa numa mulher que tem garra, fibra. Não adianta, por mais negócio apertado que fica, ela fica mais perseverante, mais animada. Vem É a lá. realização de um grande sonho. Para a glória do Senhor nosso Deus, né? Começamos no presencial ali na cidade de Marlborough, depois pulamos, né, para o online no médio. Irmã Ruth batalhou sua camiseta, chorou bastante, sofreu e está aqui para começar no bacharel, Amém. graças a Deus. Nossa irmã Glória a Tatiane Deus. da Silva, nossa irmã Tatiane, querendo isso, lá de Lynn, Massachusetts. Só está faltando nossa irmã Lúcia Mícolos, que até agora não chegou. Está ali o Alexandre Guerreiro. Guerreiro, tá com uma camisa bonita, Guerreiro. Rapaz, eu vou ter que conversar com a irmã Juliana, tá me dando endereço da onde ele comprou. O Guerreiro sempre se veste bem lá. Acabei de falar, desaparece do cenário. Ô, Guerreiro, faz isso comigo não some do cenário. Gente, é com muita alegria, né, que estamos aqui, graças a Deus, né, com vocês, repito, depois de algumas semanas que eu estive afastado porque eu estava dando apoio à turma do médio, e aqui estaremos com vocês durante 12 semanas, né? 6 semanas para esta matéria de português e técnicas de redação, e 6 semanas para introdução ao hebraico bíblico. Irmã Márcia Rogéria Mello, irmã Márcia, paz do Senhor, Deus abençoe. Orando pela senhora irmã Márcia. Priscila está faltando. Irmã Priscila está lá. Irmã Priscila, desculpa, pastora Priscila. Pastora Priscila é de uma eminência tão grande. Pastora Priscila, da cidade de Oxford, estado de Connecticut, está ali conosco. Deus abençoe, pastora Priscila. Está ali, pastor Luamin apresentando a bonequinha dela, né? Ele tem 3 bonecas, né? E essa é a mais nova, Sofia. É boneca, você tem que conhecer ela pessoalmente. Sofia, Deus te abençoe. Saudades de ti. Gente, é uma alegria grande que estamos aqui, não é? E temos muito trabalho pela frente. Agradeço a todos vocês que deram o voto de confiança, né, de estar aqui conosco. De coração, agradeço os que já estavam conosco e têm estado conosco ao longo deste tempo, né? É uma jornada. E a vocês que estão entrando hoje, também agradecemos de coração pelo voto de confiança, que é bom mão de Deus possa estar com cada um de vocês, né, nesta caminhada, que não vai ser fácil. Não tem sido fácil, vocês que já estão vindo lá de trás, não é? E não vai ser fácil daqui por diante, porque bacharel é outro nível, não é? É outro nível, é um nível mais apertadinho, um nível mais difícil, um nível que exige mais, mas eu acredito que Deus vai dar a graça necessária para cada um de vocês, né, serem vencedores e vão superar, né, os níveis de dificuldade que vocês vão estar se confrontando. Está chegando aí o famoso casal de Waterbury de pastores, irmã Ana Bernardino, paz do Senhor, irmã Ana. Paz de Mano, Cristo, eu conheço esse canto aí, irmã. Esse canto aí eu conheço, irmã. Meu Deus, isso é mistério na terra, né? Mas sexta-feira estamos aí com a graça do nosso Deus. Se Deus quiser, irmã Ana é lá da cidade de Waterbury, né? Eu digo que eu conheço aquele cantinho que a gente vai ali uma vez por mês dar aula no núcleo presencial em Danbury. Temos a alegria de estarmos ali hospedados no lar da nossa irmã Ana e do seu esposo, irmão Robson. Tá chegando, irmã Lúcia, eu quero começar a aula, mas não para de chegar, gente. Que negócio é esse? Para, gente. É um entre e vai, mas agora a gente vai parar. Eu acho que agora vai encaixar, que está todo mundo já encaixado, está chegando aí pastor Fabiano, irmã Gláucia, é coisa, então o time já está completo, graças a Deus, né? Não, está aí lá a irmã Inicinha, irmã Lúcia Mícolos. Pastor. Fala comigo, irmã Lu. Pastor. Fala, irmã, para a gente já começar, fale. Não, rapidinho, o senhor mandou as apostilas, eu ainda não recebi a minha. Eita, eu mandei no formato PDF do grupo. Não, eu já imprimi, mas o senhor mandou pelo correio? Sim, senhora, sim, senhora, então tá sim, senhora. Mais de uma semana, já foi. Se não chegou aí temos que brigar com o correio. Pastor, é o morro. Temos que dar um catire-papo debaixo da orelha do correio, né, para ir tomar um pouquinho de vergonha, né, para entregar a apostila na mão da irmã Tatiane. Gente, começamos a primeira aula.
Português e técnicas de redação. Essa é a primeira aula deste curso bacharel em teologia. Hoje é o dia do trabalho, menos aqui. Todos vocês trabalharam muito hoje, não é verdade? É o único país do mundo que não comemora o dia do trabalho no dia 1 de maio, né? Então estamos no dia do trabalho no mundo inteiro, menos nos Estados Unidos. Irmã Glaucia, a paz do Senhor, boa noite. Hoje só está na telinha pequena, só está bem reduzido. Meu Deus, só encolheu, irmã Glaucia, faz isso não. Da próxima vez, faz um esforço para você entrar no computador, porque a senhora fica realmente pequeno demais. Aí entra pastor Fabiano, já era, desaparecem os dois, dentro de uma só imagem. Mas vamos lá, meus irmãos. Eu acredito que só pastor Fabiano, gostei desse chapéu, pastor Fabiano. Ei, pastor Fabiano, lançando moda. Isso é grife FO, Fabiano Oliveira. Pastor Fabiano, é um privilégio falar com o senhor nessa noite. Quantos não receberam ainda a apostila? Não. Pastor Juarez não recebeu ainda. Irmã Tatiane, coisa séria. Vamos fazer um negócio, gente. Se não chegar até quarta-feira, vamos fazer assim, se não chegar até quarta-feira, me dá o toque, pastor, não chegou, e eu mando imediatamente via Priority Mail, vai chegar em 2 dias, né? Então, quinta, sexta, na pior das hipóteses, entre sábado e segunda chega até vocês, né? É o problema que o Correio Americano, infelizmente, sofre, certo? Se a maioria recebeu, né, com exceção da irmã Fabiana, que eu entreguei ela em mãos semana passada, os demais creio que receberam tudo pelo correio direitinho, tanto que eu já postei lá no grupo, no formato PDF. Então, se temporariamente você pode tê-la no formato PDF, temporariamente eu agradeceria. Vamos combinar então assim? Espera até quarta. Se até no final da quarta-feira agora não chegar, me manda imediatamente um aviso. Pastor, até agora não chegou minha apostila. Então, já na quinta, eu despacho via Priority Mail, isso é um pouquinho mais caro, mas tem a garantia de chegar aí até vocês em 2, 3 dias, como muito, né? Eu creio, na pior das hipóteses, chegaria aí na segunda-feira, né? Probleminhas que o Correio Americano nos dá às vezes. Deixa eu fazer aqui algumas perguntas antes de nós nos introduzirmos nesta matéria. Essa matéria, creio que vocês já estão observando, não vai ser uma matéria de cunho teológico. Não, embora vamos usar a Bíblia como livro-texto, mas não é uma matéria de cunho teológico. Quantos de vocês já tiveram a oportunidade de estudarem na escola, na faculdade, língua portuguesa? Quantos? Todos, né? Creio que a maioria, né? Se não estudou língua portuguesa na escola, o negócio está feíssimo, feio, terrivelmente feio. Quantos tiveram na escola uma noção de redação? Noção de redação. Isso. Bom, nós vamos pegar um pouquinho pesado, porque nós vamos usar a Bíblia como livro-texto, tanto para trabalharmos com alguns pontos gramaticais, como também na linha de técnica de redação. Eu não sei se vocês olharam lá no grupo, eu postei este livro, né? A capa deste livro, ok? Português para pregadores evangélicos. Quem viu lá no grupo? Alguém viu lá no grupo? Tá a capa desta edição, que é antiga, e a capa de uma edição nova, que é de 2000, isso aqui é de 2010. E a capa que está lá também junto é de 2000, ela é recente, 2017, 2019. Se vocês observaram com atenção, eu também postei um exercício que eu vou explicar a vocês depois, bem no finalzinho, como é que vocês vão fazer, né? Porque eu tentei conseguir este livro, que eu iria no bacharel, pelo menos nesta matéria, eu iria adotar este livro. Claro, a gente não ia esgotar todo ele, que seria impossível, mas usaríamos 25% deste livro, porque ele é excelente. É o melhor livro disponível hoje em língua portuguesa para a matéria de português e redação voltada dentro da Bíblia, da Palavra de Deus. Esse livro é raridade,
por isso que eu estou postando no grupo. Se você conhecer alguém no Brasil que tem acesso fácil a livrarias, peça com que procure este livro. É raridade, eu vou repetir, é raridade, não se encontra mais. Mas se você tiver alguma notícia no Brasil que exista pelo menos 10 exemplares disponíveis, me deixa saber que a escola tem interesse de comprar de 10 a 20 unidades para termos aqui estocado, compreendeu? Para as futuras turmas do bacharel, tá bom, gente? Por gentileza, se você conhecer alguém no Brasil que tenha facilidade de acesso com livrarias e possa me dizer, pastor, na minha cidade ou na cidade tal tem esse livro disponível, me deixa saber imediatamente, o mais rápido possível, porque a nossa escola tem interesse. Eu já passei 8 meses procurando em mais de 70 livrarias em 8 estados do Brasil e ninguém tem esse livro disponível. É incrível. Esse livro ele não está mais sendo confeccionado, mas existem ainda, que eu tenho informação por alto, livrarias espalhadas no Brasil que têm estoques. Eu quero exatamente saber aonde estão esses estoques para pelo menos adquirir 20 exemplares. Então, essa apostila, na verdade, eu fiz um resumo de um trabalho que alguns anos atrás eu fiz na área de português, mas a minha preferência era trabalhar com este livro com vocês. Como não foi possível eu ter a disponibilidade dos estoques, então vamos partir de uma forma um pouquinho mais resumida e um pouquinho mais compacta. Vamos lá. Vamos na primeira página, que é a página 1, a importância da avaliação discursiva. A língua portuguesa, vocês sabem, é um dos idiomas mais difíceis, e é o mais difícil que existe na face da Terra, né? Segundo os especialistas, chega até 10 milhões de unidades de palavras. Repito, chega a ter 10 milhões de unidades de palavra. E a língua portuguesa ela é falada em poucos países, né? Tais como Brasil, Portugal, Angola, Moçambique, Guiné-Bissau e Macau. Para quem não sabe, Macau é um protetorado português lá na China. Alguém sabia disso? Que se fala na China, no sul da China, a língua portuguesa? Alguém sabia ou não? Quem não sabia? Quem não sabia? Lá no sul da China tem um pedacinho pequenininho chamado Macau, está bem ao lado de Hong Kong, que é uma cidade chinesa que foi também protetorado britânico, inglês no passado, e Macau está do ladinho, e ali se fala a língua portuguesa, dentro encravado da própria China. Mas nós não vamos falar, claro, das variações da língua portuguesa. Nós vamos falar da língua portuguesa ligada à questão da redação, que traz uma enorme dificuldade, sobretudo a evangélicos, a cristãos que estão lendo a Bíblia e têm uma terrível dificuldade na leitura, na consequente interpretação e na consequente compreensão do texto. Mas vamos lá. A importância da avaliação discursiva. É cada vez mais frequente a cobrança de avaliações discursivas nos concursos públicos. Isso é normal no Brasil, não é? Seja de nível superior ou médio, essa é uma tendência que parece se tornar quase que obrigatória para todos os candidatos a concursos públicos. Todos sabem que a administração pública se manifesta por meio dos seus atos. A publicidade é um dos princípios da administração pública. E para se tornarem públicos, esses atos são exteriorizados pelos seus servidores. Quando são escritos, ok? Perfeito, pastor, eu vou dar uma olhadinha. Eu estive no Mercado Livre, mas eles têm números muito limitados. Muito limitados. Eu já tinha essa informação do Mercado Livre. Agradeço, mas eu preciso de 20 a 25 exemplares. Parece que eles têm... Eu falei com uma pessoa na sexta-feira por telefone, só tem 5 exemplares. Eu preciso de mais de 20, 25 exemplares. A outra opção é o site Estante Virtual. Eu estava pesquisando hoje à tarde. Mas Eu você vou vai dar uma encontrar com olhadinha. pessoas, não assim. Não, perfeito. Eu vou dar uma olhadinha, então, depois no Estante Virtual, né? Porque eu preciso de acima de 25 exemplares. Perfeito, pastor. Obrigado pela grande gentileza. Vamos lá.
Quando são escritos, devem obedecer a um padrão, sobretudo no tocante ao uso formal e culto da língua portuguesa. A língua portuguesa, ela tem duas vertentes, tá? Ela tem o uso culto. O que é o uso culto? É o uso o mais gramatical possível, né? Que constamos dos livros e, sobretudo, do texto bíblico. O texto bíblico, se vocês já observaram, se usa um português muito culto, obedece muito à questão de normas gramaticais, obedece pontuações e usa palavras que causam muitas das vezes dificuldade. Até somos obrigados a recorrermos a dicionários para termos uma melhor compreensão. É essencial, continuando na apostila, o entendimento da língua escrita por parte dos servidores públicos. São contratos, declarações, notas técnicas, editais e todo tipo de documentos de abrangência, muitas vezes nacional. Agora, imagine escrever algo errado e repassar para a chefia um documento que será publicado e lido por centenas ou milhares de pessoas. É realmente constrangedor. Isso é só um exemplo para você entender a importância da língua portuguesa no meio público e a importância que nós vamos trazer em seguida para o meio evangélico. Além disso, percebemos que o peso dessas avaliações cresceu nos últimos anos. Em alguns concursos, chegou a valer até 50% da nota total do candidato. Por isso que esta matéria no bacharel em teologia ela vai ter um peso muito grande mesmo, né? E eu faço votos que você, na medida do possível, eu vou oferecer todos os meios e recursos possíveis, você se dedique no estudo e na compreensão básica desta matéria. Vamos, então, para iniciarmos esta conversa, já iniciamos, na verdade, mas assim, a grosso modo, para iniciarmos melhor ainda esta conversa, essa obra, vamos quebrar, né, alguns paradigmas, vamos quebrar 3 paradigmas que é muito comum, né, usado em provas de concurso, e vamos trazer isso, repito, para dentro do contexto da palavra de Deus. Mas, antes de tudo, o que são paradigmas? Paradigmas, está aqui na apostila, são modelos estabelecidos, são padrões. Pois bem, vamos a eles. Escrever muito. Vamos lá. É uma perguntinha que pode constranger um pouco a você, mas eu preciso fazê-la, que a gente então tem que ir aos poucos quebrando alguns padrões, alguns modelos, para chegarmos a um ponto que possamos alcançar todos vocês por igual. Quantos de vocês têm o hábito de escrever constantemente? Sejam sinceros. Escrever. Ou são poucos? Eu já tinha uma noção. Geralmente, menos de 20%, seja de qualquer grupo representativo dentro da comunidade de língua portuguesa. Então, aqui está se comprovando que desse grupo aqui não chegamos nem 20% que tem o hábito de escrever constantemente. Mas, pastor, por que necessidade de escrever? Você vai entender agora. Olha só. Para se tirar uma boa nota, não é essencial escrever o número máximo de linhas permitidas na prova. Pelo contrário, quem escreve muito tem a possibilidade de se perder no assunto ou ser prolixo, assim como tem a chance de errar mais gramaticalmente. Todavia, isso não quer dizer que deve escrever pouco. Sempre deverá ir além do número mínimo de linhas. Então, escrever traz consigo vantagens e desvantagens. A desvantagem é que, se você não tem o hábito constante, por isso que eu perguntei se esse hábito que você tem de escrever, ele é aleatório, ele é de vez em quando, ou ele é constante. Se ele é constante, amém. Mas se ele não é constante, há o risco de nos perdermos naquilo que estamos escrevendo. Isso seria a desvantagem. A vantagem é que, quando você escreve constantemente, você tem um bom domínio do vocabulário seu, amém? E do vocabulário daquilo que você está lendo. Vamos lá. Escrever difícil é outro paradigma. O primeiro é escrever muito.
Então é interessante, na medida do possível, que tenhamos uma constância no hábito de escrever. O problema é que hoje, se eu posso dizer que é um problema, na época da tecnologia, na época dos smartphones, dos laptops, né, dessa informática que avançou agigantadamente, o fato de você pegar hoje uma caneta, um lápis e escrever caiu muito, caiu sistematicamente. Então é mais fácil. Você está digitando num teclado de um laptop, de um computador, de um smartphone, de um iPad, do que você pegar, né, um caderno, né, um bloco e passar a escrever. Isso é uma questão até mesmo da vantagem e da desvantagem que trouxe a tecnologia. Mas se você habitua-se, cultiva o hábito de ter os dois, não vai criar conflitos. O problema é que hoje estamos vivendo uma geração dominada por este conflito, né? De escrever muito ou de escrever pouco. Escrever é difícil. O candidato deve utilizar palavras que conheça e saiba o significado. A linguagem técnica, né, que nós aqui chamamos de juridiquês e outras formações técnicas, deve ser empregada somente quando exigido, a depender do cargo almejado. Vamos trazer isso para a Bíblia? A Bíblia tem uma linguagem, algumas das vezes, muito técnica. Tão técnica que nós estamos lendo um texto e eu quero acreditar que vocês já tiveram, por diversas vezes, muita dificuldade em interpretar um grupo de palavras ou determinadas palavras. E isso ocorre com muita frequência, sabe quando? Quando você lê o Antigo Testamento. Quem já teve essa experiência de estar lendo a Bíblia, um texto do Antigo Testamento, você está lendo embalado, feliz da vida, de repente, toim, você tropeça numa palavra. E você fica indignado que não consegue entender aquela palavra. Aí você tem que buscar recursos, e esses recursos vão nas ferramentas chamadas manuais bíblicos, comentários bíblicos, concordância bíblica, dicionário bíblico. Quantos de vocês aqui já tiveram essa dificuldade? Ou ainda tem? Eu acredito que ainda tem. Todos nós, né? Todos. Todos. Perfeito. Deixa eu aqui fazer um teste bem rápido, só para a gente ter uma ideia como isso é impressionante. Eu queria ouvir de cada um de vocês uma palavra que você se lembre, que você consiga se lembrar, que você estava lendo na Bíblia e não conseguia por nada descobrir o significado. Só vou descobrir, claro, depois que lançou mão de um dicionário, de um manual, de um comentário bíblico. Quero ver a irmã Fabiana. Irmã Fabiana, se lembra de alguma palavra que a senhora estivesse lendo na Bíblia, tá? E de repente, travou. Ih, rapaz, aqui não sai nada, nem coelho, nem gato desse mato. Travou tudo. Consegue se lembrar qual foi essa palavra que mais deixou a senhora desesperada? Eu lembro que já aconteceu isso, mas não lembro a palavra. Não se lembra da palavra. O negócio foi tão forte que a irmã Fabiana conseguiu se esquecer da palavra. Gente, o negócio foi pesado, gerou trauma. Meu Senhor, tem sem problemas. Irmã Giane, qual foi a palavra que mais lhe engasgou na leitura do texto bíblico, que ali travou a senhora direto? Eu também, pastor, não lembro também da palavra. Eita, esse povo aí precisa de cura interior, não consegue se lembrar da palavra. Não lembro da palavra. Mas já passou por algumas delas que lhe engasgaram no meio do caminho. Já, muitas vezes, muitas. Meu Deus. Pastor Juarez, uma palavra que deixou o senhor assim, ó, atravessado no meio do caminho, não conseguiu avançar nem para frente, nem para trás, nem para a esquerda. Consegue se lembrar? Pastor, são muitas. São muitas, principalmente em questão da área geográfica. Na questão da área geográfica. Perfeito, aí a gente vai para a pesquisa para saber que lugar é aquele, e etc. Perfeito. Então, pastor, já foi mais específico na área geográfica, e realmente ali causa muita dificuldade. Irmão Gleick. E também na área histórica, né, pastor? Na área histórica, que também causa uma grande dificuldade. Irmão Gleick, uma palavra que o irmão, sinceramente, parou no meio do caminho e não conseguiu avançar na questão da interpretação. Pastor, essa palavra realmente eu também não recordo, não. Mas quando a gente está lendo a Bíblia, há palavras que a gente depara com elas que é de difícil interpretação. Mas, assim, não recordo da palavra, não.
Perfeito. Elvis, tem em mente alguma palavra que fez a tua vida um quadradinho? Vamos ouvir o Elvis. Está ali tentando abrir o áudio. Alguém? Pastor, Sim. são várias também, mas eu não lembro, não. Rapaz, o povo aqui tá precisando de cura interior. Ninguém está se lembrando de nenhuma palavra. Se eu vou dizer aqui as minhas, vocês vão cair para trás. Eu tenho aqui uma lista de pelo menos 700 na minha mente, até hoje, não esqueço. Não, eu não fiquei traumatizado. A coisa que nem pensa que vai ser perguntada, então você não tem que, às vezes, aquela coisa assim de memorizar aquilo que tem uma palavra difícil, que você talvez se agarrou com ela, mas você nunca vai esperar que vai vir essa pergunta aí que você está fazendo aí. Então, meu Deus, olha, então tem que ter tem que fazer a ministração de cura interior. Mas Maria Bandeirinha, teria em memória alguma palavra na língua portuguesa, na Bíblia, que tenha lhe causado muita dificuldade? Eu tenho ela foi falada, o pastor chegou a falar ela no curso básico, que tem o texto, né? E ela termina com sei lá. Aí até hoje o pastor explica. Sei lá. E a sei lá. Perfeito. Ó, ela se lembrou. Sei lá, que aparece várias vezes no livro dos Salmos. Lembra? Alguém se lembra essa palavra sei lá no finzinho dos versículos de algumas partes do livro dos Salmos? Alguém se lembra, gente? Ou somente a nossa irmã Maria Bandeirinha? E vocês sabem o significado desse termo selar, quando está em... Não é selar de selo, não, por favor. Teve um aluno que deu uma despedida. Não, selar que selou. Eu falei, agora eu vou te selar com menos 25 pontos. Né? Eu selei o aluno, tirei ele bem menos 25 pontos. Então, vamos lá. Alguém se lembra o significado dessa palavrinha nas Bíblias, no livro do Salmo, selar? Eu conheço essa palavra em português. O sei lá, quando nós falamos sei lá, é porque a gente sei lá, não sei. Eu não sei. Exatamente. Sim, como em espanhol. Perfeito. Mas C-lá, C-E-L-A. Alguém se lembra? Gente, estamos no bacharel em teologia. Se você no bacharel não consegue se lembrar, eu queria começar dando 50 pontos de bônus. Se você não consultar o Google, né? Porque é muito fácil ali no cantinho, abaixa a cabeça, encontrei lá no Google. Pastor Joder levantou a mão. Não, é uma palavra que frequentemente a gente encontra no Salmo. Isso, mas não sabe o significado. Dá impressão que seja pausa. Dá impressão ou tem certeza? Vamos lá. Para mim, são pausas. Né? Pausa, pastor. Tenha segurança. Eu quero lhe dar 50 pontos, pastor. Isso, é pausa. Pausa. Anote aí. Mas é pausa. A palavra selar no livro dos Salmos quer dizer pausa, porque é um livro de cânticos. Se você não anotar isso e no bacharel não se lembrar disso, é complicado. Então, coloca 50 pontos aí, pastor. Já está na gaveta, já está anotado, pastor. Palavra dita, compromisso cumprido. 50 de bônus. Selah quer dizer pausa, porque é o livro dos Salmos, vocês sabem disso, né? É um livro que traz o quê? Hinos, é um inário. E por ser um inário, é totalmente normal a ocorrência da palavra selah. Vamos lá, vamos avançar rapidamente. Pastor Luamin, lembra-se de alguma palavra em particular que tenha lhe causado alguma dificuldade na leitura da Bíblia? Uma única palavra. Pastor Luiz Prestes, parece que até uma coisa bem pequenininha, mas quando eu comecei a pregar, muitos anos atrás, certo. Eu preguei sobre o Getsemane. Eu falei, o que quer dizer essa palavra Getsemane? E eu fui estudar sobre isso, né? Hoje a gente sabe o que é, todo mundo aqui já sabe o que é o Getsemane, o Monte Caveira, essas palavrinhas assim que às vezes pegavam a gente, entendeu? Maravilha! Getsemane, prensa de uvas, ou lugar da prensa. Isso. Perfeito. E também quando Paulo falou também em Efésios que ele recomenda evitar as cachorrices, eu falei, o que é isso? Você lembra dessa palavra? Chocarrices. Chocarrices. Isso. Aí eu falei, o que quer dizer essa palavra, chocarrices? Aí você vai estudar o que quer dizer. Então, essas palavrinhas assim que a gente entende.
Que causa bastante conflito. Excelente, pastor Luami. Irmã Sandra, uma palavra na Bíblia que lhe causou dificuldade para a compreensão. Muitas, só que eu não me lembro agora. Não se lembra, perfeito. Irmã Ruth, teria alguma palavra em particular que a senhora ficou agarrada ali, batendo cabeça e não conseguia, até que um dia conseguiu descobrir? Está fechado o seu áudio está fechado. Seu áudio está fechado. Desculpa, como sempre. Pastor, eu tenho uma lista que eu tenho o costume de tudo que eu não conheço, eu anoto que eu preciso saber. Só menciona nenhuma. Então, mas eu me lembro que uma que me surpreendeu há muito tempo, não é de agora. Paráclito, eu não sabia o que era. Paráclito, maravilha! Oh, meu Deus! Paráclito. Então, aí eu estou também na dúvida do que significa. Eu estou na dúvida, porque pode ser Espírito Santo, eu acredito que é Espírito Santo. Eu não sei se tem ligação com advogado. A tradução literal é advogado, defensor, aquele que está do lado, entende? Então está correto, Paráclito, advogado, defensor, aquele que está do lado. Irmã Tatiane, uma palavrinha que a senhora se lembre, que causou uma boa dor de cabeça por anos na leitura bíblica. Pastor, eu vou pelas minhas anotações antigas aqui. Eu tenho a teofania, que eu não sabia o que era. Quando a gente estudou a história de Sansão e tudo mais, minhas anotações antigas, tá? Que perfeito. Forma, né? E mais um monte, que é muita coisa. Mais um monte. Mais um monte. E mais um monte. Eita, esse monte aí é grande. Guerreiro, uma palavra só, caso te lembres, que causou muita dificuldade na compreensão do texto bíblico. Guerreiro, vamos lá. Uma só palavra. Abra o teu áudio e me diga se é que tu te lembra dessa palavra. Teu áudio está fechado por enquanto. Está fechado o áudio do guerreiro. Deixa eu ver se eu consigo aqui abrir do meu lado. Não, tem que ser ele. Eu não posso abrir. Aqui do meu lado eu não consigo abrir. Ok, enquanto o guerreiro não consegue abrir, irmã Ana, passo para a irmã Ana e depois eu deixo o guerreiro no final. Irmã Ana, uma palavrinha na leitura bíblica que causou muita dificuldade para a senhora interpretar e compreender. Imagens de Astarote, lá em Samuel, pastor, eu não sabia o que era Astarote, aí eu tive que buscar. Imagens de Astarote. E aí eu descobri, né, que era uma deusa cananeia, mas eu fiquei muito tempo sem saber o que era Astarote. Perfeito. Irmã Lúcia, uma palavrinha que a senhora se lembra que causou à sua vida um quadradinho durante muito tempo, na interpretação da Bíblia. Eu acho que sim, que essa palavra Seol realmente foi uma coisa que eu custei a entender, porque não é uma palavra muito usada, né? Então, me gastou um tempinho para pesquisa e tudo. Perfeito. E hoje já sabe, né, o significado de Seol. Sim. Tem muitas palavras também que têm sentido variado, tem dois ou mais sentidos, dependendo do contexto. Então, às vezes, a pessoa fica com aquele significado na cabeça e o texto não faz sentido, porque você fica pensando no significado, mas aquela mesma palavra tem vários significados para situações. Várias aplicações, segundo o contexto, exato. Esse é o grande problema da nossa língua portuguesa. Pastor Fabiano e irmã Gláucia. Pastor Fabiano, uma palavrinha que custou, que trouxe muitos problemas para o pastor interpretar, sim, de imediato, mas hoje já sabe. Qual seria? Tem em mente? Tenta abrir o seu áudio. Também travou o áudio do pastor Fabiano. Esse é o probleminha quando se usa o telefone. É bem complicadinho para abrir o áudio. Uau! Deixa eu ver se a nossa irmã Gláucia consegue abrir o áudio. Eu aqui do meu lado estou tentando, mas não consigo abrir. Não tem como daqui do meu lado abrir. Deu certo. Pastor Fabiano, uma palavrinha, isto, que o irmão se lembra que foi muito difícil de interpretar na Bíblia.
Pastor. Alô? Sim, lhe ouço. Então, pastor, no início foi bem difícil aquelas viagens que Paulo fazia, né, para poder entender ali, né, cidades, lugar que ele passava ali, que era um nome bem difícil. Aí depois, né, que a gente foi estudando, né, o mapa geográfico, o senhor foi explicando para a gente lá no básico, e a gente passou a entender bastante coisas ali que o senhor explicou para a gente lá bem no início, no básico, né? Aí o senhor começou a explicar. Exato, na matéria de geografia bíblica, perfeito. Irmã Gláucia, e a senhora? Você tem em mente uma palavrinha que causou muita dificuldade para a senhora compreender ou interpretar de imediato? Pastor, são várias, né? A irmã até mencionou uma, Sheol, que na época também, quando fizemos o curso básico, que eu fui entender, quando a gente começou a falar os vários nomes, igual pergaminho, vários nomes assim, que quando eu lia antes de estudar, eu não sabia o que significava. Não fazia sentido para a senhora, com certeza. A gente imagina, né? Mas não tem certeza. A gente imagina, exatamente. Irmã Márcia, uma palavrinha que a senhora tem em mente que causou muita dor de cabeça para a senhora interpretar na Bíblia. Irmã Márcia, ele está batalhando para abrir o contexto. Conseguiu. Eu também, como o pastor diz, é o Getsemane. Getsemane. Ali. Eu percebo que nomes geográficos causam dificuldade. Para entender. Perfeito. Pastora Priscila, uma palavrinha que a senhora tem em mente que foi uma dor de cabeça por bastante tempo para a senhora entender na Bíblia. De forma geral, a gente tem muita dificuldade, mas acho que essa palavra assim foi bem forte para mim. Ignominia. Foi assim, ignominia. Maior. Isso, ignominia. Na verdade, foi o que o Senhor Jesus sofreu, além de uma dor normal, para a gente entrar no contexto e olhar que tipo de dor foi essa. Então, a gente sabe que o Senhor Jesus sofreu por nós, suou gotas de sangue. Então, quando você vai procurar o sentido da palavra, ele relata certinho com detalhes. Que é uma dor seria a vergonha que humilha. Porque tem a vergonha normal e aquela que humilha, que ultraja o ser humano, né? Foi o que Jesus viveu. Irmã Nicinha, já é a penúltima, depois a pastora Cristiane para fechar. Irmã Nicinha, uma palavra, só uma, que foi o seu quadradinho de vida na Bíblia. Lodebar. Lodebar. Pastor Lomi, lembrando o senhor da sua mensagem, Lodemar nunca mais. Palavra lugar de esquecimento. Isso aí, desse pastor Lomi tem uma mensagem de arrasar. Se um dia o pastor Lomi puder colocar um vídeo aí no grupo, está autorizado, pastor. Queremos ouvir o pastor Lomi. Lodemar nunca mais. Ei, pastor Lomi. Lembro-me como hoje, pastor Lomi, alguns anos atrás, pregou essa mensagem. Foi tipo uma bomba nuclear no meu peito. Graças a Deus. E pastora Cristiane, para fechar aí o ciclo, uma palavrinha que fez a sua vida um quadradinho dentro da Bíblia. Pastor, desculpa, mas eu não lembro. Não lembra. O trauma é pesado, gente. Vou estar orando para Deus trazer uma cura interior para você. O negócio é tão forte que vocês não conseguem se lembrar. Não lembro, porque eu estou estudando, já tem quase 10 anos com o senhor, então eu repeti muitas vezes, não lembro. O senhor explicou muito bem tudo. Mas tá bom. Mas eu precisei passar essa revista para vocês terem ideia o quanto a língua portuguesa ela é muito complexa e mais ainda dentro da Bíblia. Deixa eu continuar aqui falando, né? Os textos das provas de concurso devem ser redigidos de forma simples e objetiva, facilitando a sua leitura e seu entendimento. Isso não quer dizer que deve ser coloquial. Preste atenção, o que é uma linguagem coloquial? É a linguagem do povão. Mas a título da Bíblia, nós temos que ter muito cuidado a não usarmos excessos de coloquialismo, ou seja, é válido você trazer uma mensagem, uma pregação bíblica de uma forma que todos entendam por igual, concordam? Mas reduzir esta linguagem a um nível abaixo do popular
Não é conveniente, porque é tornar a Bíblia um tanto leviana, e a Bíblia continua sendo um livro por excelência, tá? Então, nós temos que ter muito cuidado com essa questão. Sim. Eu ouvi uma... Aliás, foi a esposa do Dito que me disse. Achei a palavra assim, muito pesada, que eu acho que, na época, teve um problema lá na igreja. Ele quis dizer o seguinte, que os pregadores de hoje ele tem ejaculação precoce. Papai do céu, que isso? Agora, não. Pastor, vê se é uma palavra que cabe dentro de qualquer contexto na Bíblia. Não. Além de ter faltado com a ética, ele não soube fazer a devida aplicação. Que perigo, gente. Então, vocês acabaram de ouvir, está sendo gravado. Que perigo. Isso eu já ouvi muitas as vezes, entende? É horrível. Além de causar um profundo constrangimento público, quebra a espiritualidade de qualquer culto, arrebenta com a espiritualidade do povo que está querendo comer, alimentar-se da palavra, e a gente detecta, né, que é uma aplicação completamente fora de lugar. Então, temos que ter um cuidado redobrado a evitar usar gírias no púlpito ou chamados coloquialismos. Daí a necessidade daqui, ó, que está aqui embaixo. A dissertação deve orientar-se pelo uso formal e culto da língua portuguesa, quer dizer, respectivamente, no uso da linguagem dos meios acadêmicos e trabalhistas, e o respeito às normas das gramáticas referenciais. Em outras palavras, irmãos, a Bíblia, se você já tem observado na leitura, ela exige com que eu não coma sílabas, não comamos letras, que pronunciemos bem as palavras. Por exemplo, desculpe a expressão que vou usar aqui agora, ela é coloquial, preste atenção. É uma expressão muito coloquial, populista, mas ela não se encaixa na Bíblia. Tamo junto, ó, tamo junto, tá percebendo? Estou falando no singular. Mas se eu colocar na gramática, estamos juntos. Estamos, né? Primeira pessoa do plural. Estamos juntos. Tem que tudo concordar. Plural. Estamos juntos. Agora, tamo junto é coloquialismo. Isso dentro da Bíblia não se encaixa. Tô com dor de cabeça. Tô. Isso é um coloquialismo. O correto é estou com dor de cabeça. Então, nós temos que ter um cuidado muito grande com a questão da linguagem da língua portuguesa na Bíblia. Ok, virando a página, número 2. Dominar a gramática. Se você na escola, preste atenção, isso aqui não é uma crítica, entenda-me bem, é uma observação. É uma observação e ela é séria. Se você, no tempo de sua escola, de sua faculdade, de seu pós-grado, ou que seja, você não gostava de língua portuguesa, vai ter dificuldades. Não por causa desta matéria, mas daqui por diante, não é? Porque o curso bacharel em teologia, ele exige que você tenha uma visão básica gramatical, não que é uma exigência 100%, mas pode acreditar, mais de 50% é necessário você ter uma boa visão gramatical da língua portuguesa, porque do contrário, os demais outros assuntos de cunho teológico vão ficar a desejar dentro da sua interpretação e da correta interpretação, compreensão. Vamos ler aqui esse parágrafo e eu quero entrar em pontos muito práticos que vamos usar textos bíblicos, né, para fazermos exercícios aqui práticos, muito práticos em sala de aula. Dominar a gramática. Há algum tempo as provas de concurso deixaram de dar importância principal ao respeito às normas gramaticais. É evidente que isso é importante, claro. Contudo, hoje tem papel subsidiário, ou seja, papel secundário. Algumas bancas destinam quase 80% do total da nota para o desenvolvimento do tema proposto. A argumentação utilizada pelo candidato e a sua capacidade crítica. Desse modo, é possível o candidato tirar uma boa nota errando alguns itens no que se refere à questão gramatical. Porém, o zelo pelas normas é essencial para se escrever bem.
texto. A palavra texto vem do latim. Olha que interessante, significa tecido. Literalmente quer dizer que ao produzir um texto estamos entrelaçando fio de ideias, como na indústria têxtil se entrelaçam fios de linha para se fazer o tecido. O bom texto, portanto, é uma ampla unidade clara, com coerência de sentido e com frases relacionadas umas a outras. Não sei se vocês se lembram, quais seriam as unidades gramaticais mais importantes de um texto? Ou seja, eu estou fazendo um texto. Então, todo texto, por menor, médio ou grande que seja, ele tem algumas unidades que na língua portuguesa são chamadas de unidades sintáticas. E esta parte ela é estudada numa matériazinha na língua portuguesa que é um terror para muita gente que não gosta de português, chamada análise sintática. Alguém se lembra do que é análise sintática? Quem não gosta de português é um terror. Ai, não fala disso, eu estou toda arrepiada. Parece o Drácula diante da cruz. Mas como é importante termos a visão básica da análise sintática. Então, eu vou à pergunta de novo. Quais seriam as principais unidades gramaticais, se alguém se lembra, que compõem um texto, por menorzinho que seja ou por maior que seja? Vamos lá? Primeiro ele tem que ter um sujeito, né? Um sujeito, anote aí, olha só. Primeira unidade básica, gramaticalmente falando, de um texto, é o sujeito. Eu poderia dar tudo mastigadinho na apostila, até colocar aqui, mas eu quero que vocês escrevam. Já que é aula de português, eu vou levar vocês a escreverem bastante. Sujeito, perfeito. Segunda unidade, não precisa ser necessariamente irmã Lúcia, a menos que você quer deixar a irmã Lúcia falando sozinha. Depois, não. Tem uma outra que é importantíssima, na ordem. É o verbo. É o verbo. Verbo. Sujeito número 1. Verbo número 2. Advérbio. Não. Substantivo. Advérbio. Não. Substantivo. Conjunção. Artigo definido masculino, singular, por Não, não. Predicativo. Ou que é considerado objeto direto e objeto indireto. Oh, meu Deus! Porque está ligado com o quê? Com o verbo. Oh, então os predicados estão ligados com os verbos. Os predicados estão ligados anteriormente aos verbos e ligados posteriormente aos advérbios. Oh, papai do céu, agora está nos matando, ó. Então, pronome reto, que também é chamado de sujeito, verbo, predicado, advérbios. Aí, por último, entram as conjunções. Oh! Vamos dar exemplos práticos. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Vou repetir. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Vamos fazer, então, a análise sintática desta frase? Deus seria o quê? Sujeito. Sujeito. Criou. O verbo, né? Verbo. O homem. Predicado. Predicado, nesse caso, criou não, a quem? Criou objeto a direto. Isso, não, objeto indireto. Criou Não, a direto. quem? Criou indireto. quem? A Não, quem? é direto. Criou quem? É verdade. Criou quem? É objeto direto. Ou pode ser também a quem, porque aí Porque nesse o caso verbo ele é criar, ele não exige preposição. Ninguém cria a nada. Você cria Mas interessante, algo. né? Mas na reforma Então, da é língua direto. portuguesa de 2000 e pouco agora, abriu essa vazão. Eu também aprendi dessa forma. Alguma coisa?
Abriu, interessante. Vai lá no site da Academia Brasileira de Língua Portuguesa. Mudou muita coisa. Mudou. Alguns verbos tornaram-se bitransitivos. Alguns verbos tornaram-se... fora da língua. Alguns verbos se tornaram bitransitivos, coisa impressionante, como, por exemplo, a acentuação mudou. Alguém sabia que a acentuação na língua portuguesa mudou? Sim. A palavra, por exemplo, ideia, não tem mais acento agudo. E linguiça também, acabou os acentos. No caso, trema, né? Linguiça, não tem mais o trema. Mas no português de Portugal está tudo igualzinho, não mudou nada. Mas no português do Brasil mudou, por isso que eu estou a questão dos verbos me deixou encucado. Verbos que eram unicamente transitivos, agora são bitransitivos. Eles tanto podem exigir ou colocar um objeto direto como um objeto indireto. Gente, a língua portuguesa é loucura, é doideira. A gente pensa que sabe alguma coisa, mas a gente não sabe praticamente nada, porque ela passa por mutações ao longo dos anos, né? Se não me engano, foi a reforma de 2009. A reforma de 2009 mudou dramaticamente o quadro da língua portuguesa. Mas isso eu estou dando esse exemplo para vocês entenderem que, trazendo para a leitura do texto bíblico, nós temos que fazer obrigatoriamente essa dissertação. Então, olha só, um bom texto, portanto, está aqui na apostila, é uma ampla unidade clara, com coerência de sentido e com frases relacionadas umas às outras. Aí vamos entender agora, por etapas, como é que esse texto ele é formado. Qual é a constituição de um texto? Primeiro, todo texto traz uma chamada tipologia, e ela é chamada tipologia textual. Está aqui, ó. Tipo textual é a forma como o texto se apresenta. As únicas tipologias existentes são, olha que interessante, narração, descrição, dissertação ou exposição. Informação em injunção. Ih, pastor, interpreta para mim. Vamos interpretar isso aqui. Narração. O próprio nome diz, estou narrando, estou apresentando um fato, um acontecimento. Isso é muito comum na Bíblia. Você está lendo um versículo e esse versículo está o quê? Nos narrando. Por exemplo, no princípio, Deus criou os céus e a terra. Isso é um texto narrativo, concorda comigo? Porque está me apresentando um fato, está me dando um acontecimento. Mas, além da narração, nós temos a descrição. Mas peraí. Então, tem uma diferença num texto narrativo de um texto descritivo? Claro. O texto narrativo, ele me apresenta um fato, não necessariamente com detalhes. Mas um texto descritivo, aí é diferente. Ele vai me apresentar o quê? Um fato com detalhes. Pastor, por exemplo, digamos assim, que o povo de Israel conquista Canaã. Quer dizer, em primeiro lugar, nós vamos falar... Isso é um texto narrativo, é um texto narrativo. Aí, quer dizer, depois a gente já vai entrar na descrição do que houve, né? Fatos, isso, que são os detalhes do que envolveu a narrativa. Muito bom, irmã Lúcia. Irmã Lúcia é observadora na leitura do texto bíblico. Depois temos a dissertação, texto dissertativo. O que é o texto dissertativo? O texto dissertativo ele é a combinação da narrativa, estão me acompanhando, gente? Da descrição. Eu apresento o fato e, ao mesmo tempo, eu estou dando detalhes. Então, eu estou dissertando, ou seja, estou explicando aquele acontecimento que estou narrando. Depois da dissertação, eu tenho o texto expositivo. O texto expositivo é quando eu exponho uma narrativa bíblica, um texto um tanto longo. Quer um exemplo de um texto expositivo fantástico? O capítulo 17 do Evangelho segundo João, que é a oração sacerdotal. Ali Jesus está o quê? Expondo
a posição dele como nosso paracleto, como nosso consolador. Lembra-se que Jesus disse: eu rogarei ao Pai, ele fala isso no capítulo 14, que envie outro consolador. Outro, querendo dizer que ele era o primeiro consolador, o primeiro paracleto. Então estaria enviando o segundo paracleto, que é o Espírito Santo. E o capítulo 17 é a exposição do ministério de Jesus como o nosso consolador, ou o nosso primeiro paracleto. Agora, um texto informativo, não é? Aqui estamos falando, né, que a tipologia textual implica narração, descrição, dissertação, exposição e a informação. O que é a informação? Quando eu trabalho com fatos completamente desconhecidos ao meu conhecimento, né? Como, por exemplo, o capítulo 13 da primeira carta de Paulo aos Coríntios, que ele é um texto informativo, porque ele nos mostra o que é o amor divino. E interessante, ele dá uma informação que a maioria de nós não sabemos, ou não tínhamos até então noção. E temos a injunção. Opa, essa é a parte mais complexa, né? O texto que apresenta a injunção. E a injunção ela é bem mais complexa, né? Quais são as características da injunção? Né? A injunção é o ato de injungir, ou seja, instruir, ordenar, estabelecer leis e regras. Quer ver um texto que traz muita injunção? Quando você pega o Pentateuco e vai lá no livro de Levítico, ali você vai ver muitas injunções, ou seja, o Senhor colocando regras, estabelecendo normas, estabelecendo regulamentos. Alguém já viu na Bíblia sobre essas 4 coisas que eu vou mencionar? Ó, se você pudesse anotar, seria interessante. A Bíblia, nós temos 4 coisas que se parecem muito e que são chamadas injunções, textos de injunções, que são mandamentos, preceitos, estatutos e ordenanças. Repito, mandamentos, preceitos, estatutos e ordenanças. Alguns de vocês já ouviram falar desses 4? Sim ou não? Bom, já ouviu falar, né? Mas tem demais na Bíblia isso. No Velho Testamento. Êxodo capítulo 20, a gente está ali, é todinho ali. Ali nós temos os 10 mandamentos, mas se nós olharmos toda a lei, foram 613 mandamentos. Toda a lei contém 613 mandamentos. Tem também centenas de preceitos, dezenas de estatutos e algumas ordenanças. Tudo isso, esse pacote de 4 que eu acabei de falar, são as chamadas injunções, ou textos que trazem injunções. Anotaram, então, o que significa injunção? São textos que trazem instruções, são textos que trazem leis, regras, não é? Normativas. Então, esses são os textos que trazem injunções. Tradicionalmente, voltando à apostila, em concursos públicos, as provas discursivas cobram a elaboração de textos dissertativos. Dispensaremos todas as energias neste tipo, ou seja, nós vamos fazer exercícios de dissertação de texto bíblico. Nós precisamos ter essa visão de dissertação. Dissertação, eu quero saltar aqui uma linha e passar aqui para direto. Dissertação é a forma de redação que expõe ideias próprias do seu autor sobre determinado tema. Dissertar é discutir, refletir, analisar, avaliar determinado assunto. Como é importante, quando eu estou lendo um texto bíblico, não é? Fazermos aquilo que o eunuco de Candace fez. Abra comigo Atos dos Apóstolos, capítulo 8.
Atos dos Apóstolos. Então, Felipe fez uma exposição ali da palavra de Deus para ele. Ô, irmã Lúcia, a senhora está aqui comigo de novo. Oh, que saudade da senhora. Eu lhe dou 50 pontinhos pela essa sua iniciativa. Oh, irmã Lúcia está escorrendo a unção. O culto esse final de semana foi uma benção na igreja da irmã Lúcia. Está aí, ó, ela está derramando os olhos, gente. Qualquer coisa, corre atrás da irmã Lúcia, lá na East Meridian Street, lá em East Boston, que ela vai derramar essa unção na sua vida. Glória. Atos capítulo 8. Vamos lá em Atos capítulo 8. Se não me trai a memória, acredito que sim, que é Atos 8. Isso. Capítulo 8, versículo 26. Eu vou esperar que você tenha a sua Bíblia aberta. Capítulo 8, versículo 26 de Atos dos Apóstolos. Um anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: dispõe-te e vai para a banda do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Ele se levantou e foi. Eis que um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém, estava de volta e assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito a Filipe: aproxima-te deste carro e acompanha-o. E correndo Filipe ouviu ler o profeta Isaías e perguntou: compreendes o que vens lendo? Ele respondeu: como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. Ora, a passagem da Escritura que estava lendo era esta: foi levado como ovelha ao matadouro e como um cordeiro mudo perante o seu tosqueador, assim ele não abriu a boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem lhe poderá descrever a geração? Porque da terra a sua vida é tirada. Quem se lembra? Que texto especificamente? Que capítulo? Não precisa me dar o versículo. Que capítulo? Exatamente o eunuco estava, Filipe estava, na verdade, o eunuco estava lendo. Que capítulo de Isaías? Isaías 53. 53, perfeito. Já aí, anota, 53. Verso 34. Então o eunuco disse a Filipe: peço-te que me expliques. A quem se refere o profeta? Fala de si mesmo ou de algum outro? Então Filipe explicou e, começando por esta escritura, passagem da Escritura, anunciou-lhe a Jesus. O que Filipe fez? Filipe fez a exegese do texto. O que quer dizer a exegese? Ele explicou a exposição do texto. O texto já estava exposto. Alguém está me acompanhando? O texto já estava dando o que? Detalhes. Só que Filipe, aliás, o eunuco, não estava o quê? Entendendo a que se referia. Tanto que o eunuco pergunta a Filipe: vem cá, peço-te que me expliques. A quem se refere o profeta? Fala de si mesmo ou de outro? Isso já aconteceu com você? Lendo um texto e aí você fica viajando em várias opções. Vem cá, a quem ele se refere? Ou está falando de quem? Já aconteceu isso com você? Eu tenho certeza que sim. E aí você agarra, você empaca, você trava, você se desespera, não avança. E aí cai numa frustração terrível, porque nós não somos ensinados, primeiro, a dissertar texto. Esse é o grande problema. Segundo, eu falo isso com profundo respeito. Na maioria das nossas igrejas, de 20 anos para cá, não se dá um ensino bíblico que motive os membros da igreja a fazerem a exegese, ou seja, trazer a interpretação. Geralmente se faz uma boa exegese quando uma igreja, na medida do possível, tem um culto de ensino ou uma boa escola bíblica dominical, né? Quando é uma boa escola bíblica dominical, vai dar uma base para uma dissertação.
Quando não tem que ter um culto de ensino. Quando não tem um culto de ensino em uma escola bíblica dominical, se pelo menos tivesse uma escola teológica, seria uma excelente saída. Mas se a igreja não tem nenhum dos três, aí já era. Aí, meu irmão, minha irmã... Pastor, mas às vezes pode até ter a escola dominical, mas se não tiver também professores preparados, aí está, é mais aí problema está. ainda. E eu, você lamentavelmente, conheço dezenas de escolas dominicais boas aqui nos Estados Unidos, em igrejas brasileiras. Agora, o grande problema não é ter o número de alunos, até tem, mas não tem os professores preparados e qualificados, que é bem complicado, né? Que não se pode colocar qualquer um, e vocês sabem disso, eu não falo isso por discriminação e nem por vanglória ou arrogância voltada à minha pessoa, que pobrezinho de mim, estou crescendo e lutando para crescer ainda na graça e no conhecimento, mas está difícil nós encontrarmos hoje professores seguros, firmados, preparados, na verdade, espirituais, dependentes da pessoa do Senhor, né? E com base nisso aqui, ó. Hoje é muito fácil você encontrar alguém que diga, eu acho, ou eu penso, me parece. Não, o negócio é ter base aqui, e a base aqui que hoje está complicado, muito complicado. É por isso que... Sim, diga. É por isso que depois acontece haver, pastor, os achismos. Repita, por favor, que a sua conexão deu uma pequena falha. Repita. É por isso que depois acontece haver os achismos, não é? Sim, e são terríveis hoje. Os achismos hoje são de uma quantidade tão aberrante no meio das nossas igrejas que se tornam em doutrinas. E essas doutrinas, que são, entre aspas, desvios da palavra, já se tornam, à luz da Bíblia, heresias, que estão sendo o quê? Aplaudidas nos nossos púlpitos, porque são simples achismos. Não tem base, não tem estrutura bíblica. Não, eu fui ensinado assim, ok, mas o que você foi ensinado tem uma base 100% bíblica? Desculpa, eu não vou desviar aqui do assunto, mas eu vou entrar numa tônica que tem batido na cabeça de muitos pastores. Usar, por exemplo, situações do Antigo Testamento com aplicação no Novo Testamento. Tem coisas do Antigo Testamento que só tem uso para o tempo da nação de Israel no passado e unicamente voltadas para a nação de Israel. Agora, como é que eu sei? Olha a frase interessante. Quando é que eu sei que o Antigo Testamento pode ser usado e praticado dentro do Novo Testamento? Se você quiser anotar, isso aqui seria interessante. Ela é um pouquinho de hermenêutica e exegese, que nós vamos bater na tecla nessa matéria também, um pouquinho no bacharel em teologia. Quando é que eu sei que eu posso usar coisas do Antigo Testamento dentro do Novo? Número 1, quando Jesus as confirma dentro dos 4 evangelhos. Então, primeiro parâmetro, quando é que eu sei que coisas do Antigo Testamento, promessas, costumes, mandamentos, etc., eu posso usá-las dentro do Novo Testamento? Quando o Senhor Jesus confirma nos 4 evangelhos. Número 2, quando o apóstolo Paulo confirma nas suas 3 epístolas. Se o apóstolo Paulo está confirmando aquilo que vem lá do Antigo Testamento através de usos, costumes, orientações éticas, ordenanças, preceitos, mandamentos, se ele confirma nas suas 3 epístolas, então tem validade no Novo Testamento. Terceiro, quando os apóstolos Pedro, Tiago, João e Judas confirmam esses parâmetros lá do Antigo e jogam para o Novo Testamento. Então, você anotou? Então, tem 3 formas de você saber o que é válido do Antigo Testamento para o Novo. Quando Jesus, Paulo e esses apóstolos que eu acabei de mencionar, Pedro, Tiago, João e Judas, confirmam em suas respectivas epístolas. Se não há confirmação por parte de Jesus, se não há confirmação por parte de Paulo nas suas 3 epístolas, se não há confirmação por parte dos apóstolos Pedro, Tiago e João, só teve validade no Antigo Testamento. E acabou. Agora, me permitem dar um exemplo. Não quero entrar na polêmica, que isso aqui não é para ser polemizado, isso aqui é para ser estudado e avaliado.
tá? O uso do azeite, o uso do óleo. Muita gente hoje polemiza demais isso, né? Eu já vi aqui na América, no Brasil, em outros países, separação de obreiros derramando óleo na cabeça. Mas está lá no Antigo Testamento. Reis, profetas e sacerdotes faziam isso. Falou bem. Reis, profetas e sacerdotes. Está anotando comigo? Reis, profetas e sacerdotes. Lá no Antigo Testamento, o ministério deles eram confirmados através da unção com óleo. Por quê? Você me pergunta, lá no Antigo Testamento. Resposta: tipologia do Espírito Santo que viria residir na pessoa. Porque o Espírito Santo não residia nas pessoas. Presta atenção. Alguém tá me entendendo? O Espírito Santo não residia nas pessoas no tempo do Antigo Testamento. Verdade. Ele veio residir depois do dia de Pentecoste. Porque Jesus deixou uma promessa no capítulo 14 do Evangelho de João. Eu e o Pai viremos nele e faremos nele o quê? Morada permanente. Então, no Antigo Testamento, o Espírito Santo ele não morava, ele andava no meio do povo, andava no meio e sobre o povo. Mas os reis, profetas e sacerdotes é uma tipologia, é a chamada sombra de uma promessa futura, que seria a residência do Espírito Santo dentro de nós. Hoje, irmãos, ele vive, ele está aqui dentro, ele está aí dentro de cada um. E se está dentro de nós, para que nós vamos usar novamente o óleo como simbologia, sendo que ele é real, né? Não tem lógica. Porque não se estuda essa visão, não se estuda esta abordagem bíblica. Quando não se estuda essa abordagem bíblica, é fácil eu pegar um texto isolado e fazer uma aplicação fora do tempo e do espaço. Em termos do enfermo, sim, né? Porque em Hebreus ele fala sim, agora é nessa parte que eu vou entrar agora, nessa parte que eu vou entrar agora. Então, no Novo Testamento, qual seria a única utilização biblicamente autorizável? Biblicamente. Não, pastor, meu pastor lá de trás me ensinou, o avô do meu pastor ensinou lá de trás. Ok, eu lamento dizer que o avô do seu pastor, bisavô do seu pastor, quartaravô do seu pastor, se equivocou no tempo e no espaço. Como é que é? Porque à luz do Novo Testamento, a unção com óleo só tem duas aplicações. Aliás, uma única aplicação em dois textos bíblicos. Abra comigo em Marcos 6, 12 e 13. Eu estou dizendo o que a Bíblia está dizendo, não estou dizendo o que eu acho, ou que o pastor A, o pastor B, tá, lá de 150 anos atrás me ensinou a vocês, ou ensinou a outros. Eu estou afirmando que a Bíblia me ensina. Ou aceitamos definitivamente o que a Bíblia me ensina, ou não aceitamos. Marcos o quê, pastor? Marcos 6, 12 e 13. Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículos 12 e 13. Anote, incrível, uma boa maioria não sabe esse texto. Marcos, capítulo 6, versos 12 e 13. Então, saindo eles, pregavam ao povo que se arrependesse, expeliam muitos demônios e curavam numerosos enfermos, fazendo o quê? Ungindo-os com óleo. Curando muitos enfermos e ungindo-os com óleo. Vamos lá em Tiago, capítulo 5. Tiago 5. Outra abordagem bíblica com a mesma aplicação. 5:14 ao 18. Vamos ao 13, vamos pegar o contexto, fica melhor, né, para dar uma visão bem mais ampla. Está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. 14. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e estes façam oração sobre ele, ungindo com óleo. Em nome do Senhor. Então, ungir com óleo e em nome de Jesus. Pastor Luiz, então, vamos supor, eu tenho óleo lá na igreja. Aí a irmã chega, pastor, você tem um pouquinho de óleo para me dar? Como é que faz? Para ela ungir alguém, tem que ser um obreiro? A Bíblia está aqui claro. Quem é que tem autoridade bíblica para ungir? Os presbíteros da igreja. Só está na Bíblia. Eu não vejo outro texto que me mostre que outro recebe essa autoridade bíblica. Uma coisa é eu querer, na minha boa intenção, na minha boa vontade, fazer com que o outro leve o óleo e leve a unção. Jesus pode até
Escute, Jesus pode até operar, mas é pela fé da pessoa, não é pela autoridade bíblica. Alguém está me entendendo, gente? Que nós muitas das vezes confundimos uma ação de fé, que Deus, ele olha a minha fé, ele olha a sua fé, e de uma forma aleatória, não é uma coisa padrão, constante que ele vai fazer isso. Não, constante não. Porque Deus, ó, tem um texto que diz, Deus não leva em consideração os tempos que vivemos na ignorância. Quando vivemos na ignorância, Deus honra a nossa fé. Alguém sabia disso? Deus é Deus de princípios, né, pastor? Isto. Deus não vai negociar os princípios da sua palavra. Entretanto, quando o camarada ignora, não tem conhecimento da palavra, Deus honra a fé. É interessante isso, gente. Porque no final das contas, quem é glorificado? Quem leva o aplauso? O homem? De jeito nenhum. É Deus. E acabou, terminou a conversa. Mas no momento que eu sei, eu estou sabendo, estou lendo, conhecendo o princípio bíblico e insisto a não cumprir esse princípio, já é pecado. Como é que eu sei disso? Tiago 4,17. Aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Sabe o que me disse um obreiro semana passada? Então, pastor, eu não vou estudar mais a Bíblia. Por quê? Prefiro viver no tempo da ignorância. E um evangelista. Prefiro viver no tempo da... Deixa a escola. Mas ignorante, ele é imaturo e ele é fácil de ser preso. Aí está. Mas eu já sabia que isso ia acontecer. Você ficou 1 mês e meio estudando com a gente e eu estava ali. Não. Esse irmão vai dar uma bola na trave e uma bola fora em algum momento. Quando passamos numa matéria que apertamos um pouquinho a ele se sentiu acuado, como apertado contra a parede. Aí me fez várias perguntas. E naquelas várias perguntas, aí ele deixou bem claro. Então, pastor, eu vou parar de estudar porque eu prefiro viver na ignorância. Porque quanto mais eu sei, mais a minha consciência me denuncia que eu estou errado. Por quanto mais eu estou estudando, o negócio está ficando estranho para o meu lado. Daqui a pouco eu vou ter um conflito com o meu pastor, então eu paro por aqui. Saio fora. Sério? Sai, gente, o negócio é sério. Quando a palavra começa a nos confrontar, você só tem 2 saídas. Ou você aceita ou nega a palavra. Ou aceita ou nega. Se nega, você sai fora. Se aceita, você luta para mudar. Né? Paradigmas, conceitos que até então julgávamos corretos. Então, respondendo de novo ao pastor Luami, biblicamente, estou falando irmãos, vocês querem ouvir o que a Bíblia fala? Sim ou não? Alguém que quer ouvir o que a Bíblia fala? Sim. Gente, Bíblia, não é coisa da minha cabeça, do que eu acho, do que eu penso, na minha experiência. O que a Bíblia fala, biblicamente, a autoridade que Deus dá para alguém pegar um frasquinho de óleo para ungir são os presbíteros da igreja. Quem são os presbíteros? Presbíteros, bispos, evangelistas, pastores. That's it. Diácono não pode, missionária não pode. Mas eu já tenho a missionária da diaconisa. Talvez você deu por ignorância, por desconhecimento de causa. Mas agora está sabendo. Se fizer, tá pastor, agora eu vou polemizar um pouco aqui. E se o presbítero não tem uma vida com Deus? Demorou, irmã Lúcia, demorou. Vamos lá. Entendeu? Vamos lá. Como? Você ouviu o que eu disse? E se o presbítero não tem uma vida com Deus? Isso é um problema dele com Deus. Exato. Porque Deus, ele vela pela palavra dele. Eu velo pela minha palavra para cumpri-la. Agora, se o presbítero não está com a vida com Deus, é Deus e ele. Vai dar, e o negócio fica feio depois. Muitas das vezes, Deus nem honra o presbítero, Deus honra a sua palavra. A palavra, guarde isso, gente. Pregador em pecado, pregando, Deus curar, batizar com o Espírito Santo. Então, é o poder da palavra, não é a pessoa. Pastor Lomil, é o que mais tem hoje, coisa de 5 anos. É o que mais tem hoje. 5 anos atrás, conheci em Boston um pastor, não vou citar nomes por ética, por respeito. Eu sabia, Luiz Prestes, sabia que ele estava em adultério com 2 mulheres. Eu podia abrir a boca? Não. Ele disse para mim, eu tenho a minha esposa e 2 amantes, mas você é um sem vergonha, sou, e Deus continua me usando. E usava mesmo. Usava. Mas não é, as pessoas recebiam por causa batismo com o Espírito Santo. Da palavra. Exato. Palavra.
E eu disse para ele, rapaz, você tá doido, você tá querendo ter um problema Um dia a com Deus. fatura dele vai chegar. E já chegou, infelizmente, há 2 meses atrás. Chegou e pesada. Sofreu um AVC, tá todo torto numa cama. Lá me fala com tristeza. Está entre a vida e a morte. Recebi a notícia 2 meses atrás. Olha, aquilo ali arrebentou com o meu coração. Uau! E não cansamos de avisar, irmão, para de brincar com Deus. Não, mas Deus me usa para curar os enfermos, para batizar com o Espírito Santo, para curar e tal. Então, mas Deus vai mandar a invoice, e a invoice dele é pesada. Quando vier, não chora. Aliás, quem vai chorar é a tua família. E há 2 meses atrás sofreu um AVC, tá todo torto numa cama, tá mal entre a vida e a morte. Eu falei, meu Deus, brincar com Deus não funciona não, gente. Pastor, ele tem muitos que, se ele não receber a pena, que durante a passagem na Terra vai chegar aquele dia do julgamento, né? Também. Em teu nome expulsei, curei. E Jesus vai dizer, apartai-vos de mim. Não vos conheço. Irmã Fabiana, fale de novo que a sua conexão falhou. Repita. Eu tenho uma pergunta. Faça. Em relação às pessoas, eu não tenho esse costume, mas eu conheço muita gente que tem, de ungir casa, ungir a porta, ungir o carro. Aonde está escrito isso na Bíblia? É interessante, a gente tem que partir para esse parâmetro. Jesus ensinou isso aos discípulos? Sim ou não? O apóstolo Paulo deixou isso claro nas suas 13 epístolas? Sim ou não? Não. Pedro, Tiago, João e Judas deixaram isto claro, ensinado, confirmado nas suas epístolas? Não, simplesmente dá graça, né? Nós temos que agradecer. Isto, dá graça. Gratidão. Sabe? Gratidão. Perfeito, pastor. Gratidão. Pelas gratidão. bênçãos Orar e recebidas, agradecer. Senhor, obrigado pela minha casa, obrigado pelo meu carro, que foi com muito sacrifício, está aqui, ó, veio das tuas mãos, mas está aqui, suor do meu rosto, trabalho que tu me deste de saúde. Salmo 116, versículo 12. Repita, irmã Fabiana, desculpe, houve uma interferência. Eu vi gente fazendo isso para consagrar para o demônio não entrar. Aí complicou. Aí ele entra mesmo. Me permita rapidamente. Aí complicou mais ainda, porque a expressão consagrar é entregar para o uso exclusivo de Deus. Então, se eu dou essa loucura de consagrar meu carro, não seja doido. Gente, não seja louco de fazer isso, não. Além de você fazer a coisa errada, o carro não vai ser mais seu. Vai ser para uso da obra e acabou. Mas não, eu tenho que usar meu carro para trabalhar. Mas você consagrou a Deus, e agora? Está complicado. Não dê uma loucura de você consagrar o seu carro para Deus, porque vai ter que ser para o uso da obra de Deus. Vou consagrar minha casa. Morreu, perdeu a casa, agora tem que ir à igreja. Se vai consagrar a sua casa, tem que vir à igreja. Que as pessoas não têm a noção do mundo espiritual. Há poder em nossas palavras. E é por isso que a gente tem que aprender aqui, a não cometer esses erros grosseiros que podem trazer prejuízo. Resumindo, irmã Fabiana, para a gente avançar um pouquinho. Porque hoje as pessoas, algumas delas, como a senhora conhece, eu conheço, e acredito que muitos aqui conhecemos, ungem objetos, casas, carros, até animais, porque elas não entenderam o que está escrito lá no livro do Êxodo, a partir do capítulo 25. O que diz lá? A consagração do tabernáculo e todos os seus utensílios. Lembram-se? Todos os utensílios do tabernáculo foram ungidos. Arão, seus filhos e os levitas que serviriam no tabernáculo. Mas esse foi um caso único, extraordinariamente único na história da Bíblia. Ninguém mais. E somente reis, profetas e sacerdotes que passariam a ser ungidos. Mas em termos de objetos, somente o tabernáculo e seus utensílios. Nada mais e nada menos. Então, essa é uma prática... que quando eles foram usados e devidamente, tiveram grandes problemas, né? A gente vê, nós vimos reis... Lembram-se quando Belsazar, né? Quando os babilônios entraram no templo de Jerusalém, queimaram, destruíram e roubaram os utensílios. Belsazar, né? O neto de Nabucodonosor, começou a colocar e tornar vinho. Daqui a pouco aparece, né? Uma parede, né? E uma mão, Menemene Tekel Farsi,
sim. Opa, porque estava mexendo naquilo que estava consagrado e ungido da parte de Deus. Então, cuidado, gente. Vamos entender a Bíblia e entender, acima de tudo, que nem tudo que está no Antigo Testamento tem aplicação para nós nos dias de hoje. Já são 9h50, eu tenho 5 minutos para terminar. Gente, é português, mas queira ou não, ó, abre um leque para dentro da Bíblia, né? Porque nós temos que entender o que estamos lendo na Bíblia, na palavra de Deus. Só um segundinho antes do senhor entrar no próximo assunto. Eu perdi aqui. Então, só quem tem autoridade para ungir os enfermos são os presbíteros e está incluído pastores, evangelistas, bispos e nada e ninguém mais. Ô, Se a pastor, senhora conhece, como eu conheço e você conhece, tá? Diaconisa, missionária, ungindo, tá fora da Bíblia. Tá fora. pastor, É claro, é bem claro, tem que deixar isso claro, tá fora. Se torna pecado no momento que eu sei e insisto. Quando eu não sei, é desvio. Anote aí. Quando eu não sei do numa assunto... situação que não tem um presbítero, não tem um pastor, a situação é de doença e é grave. Não precisa Só tem ungir, é só orar. missionários. Não há necessidade de ungir. Aí temos que orar. Não podemos quebrar o princípio bíblico. Ok. Temos que crer no poder da oração. Ok. Então, Pastor, o que é o princípio? Então, o princípio bíblico é seguir o que está escrito. Se na ausência do presbítero você vai deixar de orar pela pessoa? Não, de forma nenhuma. O que diz aqui a Bíblia? Vamos lá em Tiago 5. 5,15. Se esqueceram? A oração da fé salvará o enfermo. Doente. A oração. O princípio é você obedecer o que manda, a Escritura. Porque quem vai operar não é o óleo, é a obediência ao princípio. Mas se o princípio, preste atenção, não pode ser seguido pela ausência do elemento presbítero, evangelista, pastor, bispo, então Deus vai honrar o quê? Sempre a oração da fé. Agora Sempre, eles fazem sempre. uma lambança com azeite, põe numa taça, chama, faz a fila, unge todo mundo. Está cheio de coisa errada nas igrejas, pastor, fora da palavra Isso, de infelizmente, Deus. começou, é só você estudar na história, com a Igreja Universal do Reino de Deus. Não estamos aqui fazendo nenhum tipo de crítica, só trazendo um fato. Vai 25 anos no passado, 25 anos atrás, que você vai descobrir que isso começou com a Igreja Universal do Reino de Deus, lançando essas sementinhas, né? E um bom número de igrejas pentecostais, sem ter o conhecimento de causa, abraçou. E agora, para mudar isso? A gente consegue mudar? Muda, mas é difícil. A gente é considerado herege, complicado, antibíblico, mas peraí, vamos ao que a Bíblia... Antigo, exato. Temos que ir pelo princípio bíblico. Quantos entenderam, gente? Alô? Queremos ou não, fizemos um teste aqui de dissertação. Ô, pastor, só para terminar, então, em que situações dentro da igreja o óleo pode ser usado? Anote, unicamente para a cura de enfermos. Unicamente. A menos que algum dos irmãos me provem biblicamente que tem uma segunda utilização, um segundo uso. Se alguns de vocês encontrarem um texto me provando, pastor, a gente descobri, tem um segundo uso do azeite no Novo Testamento, estou todo feliz aqui para dizer, olha, gente, eu pensei que eu conhecia 1% da Bíblia, eu não conheço nem 0,2%. Só o café do pastor Noemi, que é 3,1, eu não vou dizer a você essa fórmula, não. O 3,1 é um negócio, olha lá, tá lá o 3,1. Anotaram, gente? Fora da Bíblia não existe outra utilização do óleo, da unção com óleo no Novo Testamento, a não ser cura de enfermos. Alguém está me entendendo, gente? Quem está me entendendo aqui? Isso não é coisa da minha cabeça, não. É só você fazer uma investigação à luz da Bíblia. Só isso. Nada mais, pastor, porque a gente vê isso. Nós estamos vendo inovações, adições, extremismos, agregamentos, estão agregando, colocando coisas que a Bíblia não ensina, entende? Aí já são tradições vinculadas ao que aquela igreja, ao que aquela denominação tem ensinado, mas em se tratando da Bíblia,
Mas esse é o problema da aplicação. Entende? Quando a gente lê a Bíblia e disserta corretamente, a gente vai saber para onde a Bíblia está sendo direcionada. Vamos terminar aqui rapidinho? Vamos lá. A dissertação pode ser expositiva ou argumentativa. Ei, papai, isso aqui vai dar pano para manga. A dissertação expositiva, apresentar e discutir um assunto de forma impessoal e objetiva. Sua finalidade não é de convencer ou influenciar o leitor, mas sim expor o ponto de vista do autor sobre determinado tema por meio de ideias, fatos, argumentos, etc. Anote aí, dever de casa para a próxima aula. Você vai ter que me apresentar uma rápida dissertação expositiva do texto de 2 de Crônicas 7,14. E eu tenho certeza que você já passou por esse texto. Segundo livro das Crônicas, capítulo 7, verso 14. Você pode escrever no seu caderno... Uma rápida dissertação expositiva de 2º livro de Crônicas, capítulo 7, verso 14. Nossa, meu Não Deus precisa do céu. ser algo muito longo, algo curtinho, contanto que você disserte e expunha. Pastor, 2 Crônicas, o quê? 7,14. Muito conhecido. Se meu povo que me chama pelo meu nome, orar, humilhar, etc, etc, etc. É um texto muito conhecido, mas será que você entende esse texto? Aí eu quero que você escreva uma dissertação expositiva, ou seja, o que você está entendendo quando lê 2 de Crônicas 7,14. Alguém está me entendendo? Você vai escrever, não precisa mandar para mim não, porque a gente vai aqui ouvir de 3 a 4 alunos o que você entende quando está lendo 2 de Crônicas 7,14. Depois, argumentativa, está aqui na apostila, a gente já vai terminar em 5 minutos. Objetiva, persuadir, convencer e influenciar o leitor sobre a validade de um assunto por meio de ideias, fatos, argumentos. É um texto muito mais pessoal do que expositivo. Muitas das vezes, ao lê-lo, percebemos um pouco da emoção que o autor vivenciou no momento que escreveu o texto. Dever de casa para a próxima semana. Você vai me apresentar qual é a argumentação que encontramos em João, Evangelho de João, capítulo 8, versos 32 e 36. Repito. Que argumento Jesus nos apresenta no Evangelho de João, capítulo 8, versículos 32 e 36. Tem um argumento, mas você tem que ler o texto e entender qual é o argumento. E o que é o argumento? Jesus está nos persuadindo, nos convencendo do que ele está ali nos ensinando no Evangelho de João, capítulo 8, versos 32 e 36. Então, 2 trabalhinhos. Não, tem um terceiro também, calma, para fechar. Ô, gente, isso aqui. Bem-vindo ao bacharel. Bem-vindo ao bacharel. Bem-vindo ao bacharel. Jesus amado. Terminado, faço não, pastor, com nós não. Não. Nós estamos trabalhando. Bem-vindo à língua portuguesa. Ô, gente, vocês vão sorrir muito comigo aqui. Quando a gente entra em hebraico bíblico, vocês vão cantar, né? Em hebraico, de trás para frente, de frente para trás. Pode ter certeza. Vamos recapitular rapidinho? Recapitular, então. Vocês vão fazer 2 exercícios em 2 textos. Um, baseado numa dissertação expositiva, na base de 2º livro de Crônicas, capítulo 7, verso 14. Esse é um. Depois, uma dissertação argumentativa, ou seja, o que Jesus nos argumenta no Evangelho de João, capítulo 8, verso 32 e 36. É só você ler o texto, que aí você vai descobrir o que Jesus está argumentando, ou seja, ele está me convencendo do quê? Então, 2 de Crônicas 7,14 está sendo exposto algo. É uma dissertação expositiva. Aí você vai dizer, o que eu estou entendendo de 2 de Crônicas 7,14? Aí eu vou escolher entre 4 a 5 alunos. Você vai fazer em casa, não precisa mandar para mim, tá? Nós vamos corrigir aqui em sala de aula.
E o terceiro e último exercício está lá no finalzinho da apostila, lá no finalzinho, que é múltipla escolha. Aqui, ó. Marque C as alternativas corretas e as erradas. Você vai fazer da número 1 a número 12, somente. Você vai ler com atenção. Tem partes aqui que ainda não entramos na apostila ou aqui em aula, mas você pode pegar a apostila e avançar um pouquinho, lendo algumas páginas à frente, tá bom? Da 1 a 12. Você tem que analisar com calma qual é a declaração que é certa, aí você coloca C. E qual é a declaração que você considera errada, coloca A. E aí nós vamos corrigir na próxima aula, perfeito? Amém. Da número 1 a número 12, perfeito? Entenderam os três? Amém. As duas dissertações baseadas naqueles 2 textos e esse exercíciozinho. Eu estou indo devagar com vocês, gente, porque isso aqui é uma matéria de grande peso, Língua portuguesa não é algo fácil, gente. Não é algo fácil, e sobretudo dentro da Bíblia. Porque dentro da Bíblia, quanto mais a gente conseguir entender a língua portuguesa na Bíblia, melhor para nós darmos a correta interpretação do texto sagrado. 10 e 1, para terminar. Perguntas, dúvidas? Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida? Está tudo bem esclarecido? Alguém ficou com alguma dúvida? Maravilha. Quero agradecer, a participação de vocês hoje foi fantástica. Pastor Lomi arrebentou a boca do balão. Esse novo layout aí está fazendo jus, né? Obrigado, pastor. Foi linda a sua participação, irmã Fabiana. Parabéns. Irmã Fabiana entrou com 2 pés direitão, queimando, pegando fogo, né? Vou gostar demais de estar interagindo com a senhora. Olha, a senhora vai mandar fogo aqui nessa turma do bacharel. E aos demais também alunos que participaram, muito obrigado. Irmã Lúcia Miklos também hoje não deixou por menos. E os que não participaram, eu sei que vão mais adiante, na medida que a gente vai desenvolvendo essa temática, vão estar participando com mais dinamismo, com mais garra. Obrigado, irmã Jeane, Deus abençoe. Bom demais ter a senhora de novo aqui conosco, né? Me lembrou daqueles dias, né, do Médium Teologia, né, que estávamos aqui animadíssimos, né? Mas amém. Estamos aqui de volta, né, numa tarefa um pouquinho mais difícil, mais pesada. Meus irmãos, vamos agradecer a senhora. Irmã Maria Bandeirinha também, obrigado. Foi muito bom ter a senhora conosco, né? Nos traz lindas recordações lá de trás, daquele tempo do básico em teologia, né? De novo, lamento que, por enquanto, as nossas outras irmãs não vieram, mas eu acredito que a senhora vai colocar fogo no coração delas. Na próxima matéria, elas possam estar aqui conosco com a ajuda do nosso Deus. Vamos agradecer ao Senhor por esta... Deus falou alguma coisa ao seu coração através desta matéria, língua portuguesa, mas nós trouxemos muita Bíblia aqui, não é, para nós entendermos um pouquinho da importância da língua portuguesa. Deus falou alguma coisa ao coração de cada um de vocês nessa noite? Sim ou não? Falou? Sim, eu com acredito certeza. que sim. Eu acredito que sim, porque ainda que estudando língua portuguesa, mas nós puxamos para dentro da gloriosa e santa palavra de Deus. Nossa irmã Ana Bernardino, né? Nossa irmã Ana Bernardino, que vai estar nos dirigindo a Deus, da nossa irmã poetisa, estará nos agradecendo a Deus pela aula de hoje. Deus abençoe a cada um de vocês. Muito obrigado a todos, né? Irmã Fabiana, irmã Jeane, pastor Juarez, lá de Louisiana, Lafayette. Eu ainda vou visitar essa cidade bonita, né? Lafayette, já fiz uma pesquisa, né? Os franceses estiveram aí em 1684. Eles fundaram a cidade, né? Já tem uma ideia da historicidade da cidade de Lafayette. Irmão Blake, Deus abençoe, bom demais rever a sua pessoa, o Elvis. Depois eu vou conversar contigo em off, tá? Para a gente bater um papo, né? A gente não conversa há tanto tempo, então eu tenho que receber a unção do Elvis. Tá? Obrigado, irmã Sandra, Deus abençoe, pastor Luami, irmã Ruth Guerreiro, a todos vocês, muito obrigado mesmo, que a boa mão de Deus continue conosco, estejamos ligados para a próxima aula, dia 8 próximo. Esta aula de português e técnicas de redação terá o seu fim no dia 5 de junho, anote, dia 5 de junho vai ser a nossa última aula de português e técnicas de redação, com uma provinha,
Mamão com açúcar. Mamão com açúcar. E aí não vai fazer mal para nenhum de vocês. Vai ser bem mamão e bem açúcar. Certo? E no dia 12 de junho... Texto nunca é mamão com açúcar, pastor. Nunca. Como é que é? Como é que é? As provas de texto nunca é mamão com açúcar. Não. Bom, no seu conceito, mas a senhora vai entender que daqui a pouco vai virar mamão com açúcar, com certeza. Gente, Deus abençoe. Irmã Ana Bernardino, nos despedindo com a palavra de oração. Obrigado, Deus os abençoe. Até a próxima segunda, dia 8, se Deus assim nos permitir. Senhor Deus, graças te damos por mais essa oportunidade de estudar a tua palavra. Continua nos dando força e coragem para prosseguir na caminhada. Força e saúde ao nosso professor para nos ajudar. Continue, Senhor, conosco em todos os dias da nossa vida. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Não vou embora sem antes falar um lema da nossa escola, que é seriedade. Seriedade. Compromisso. Disciplina. Seriedade. Seriedade. Compromisso. Disciplina. Seriedade. Compromisso. Disciplina. É necessário que ele cresça. É necessário que ele cresça. E que eu diminua. É necessário que ele cresça. É necessário que ele cresça. E que eu diminua. Amém. É necessário que ele cresça. É necessário que ele cresça. E que eu diminua. E a Deus damos o quê? A honra, a glória e o poder. Muito obrigado. Deus os abençoe. Ótima semana. Em 2 horas a aula já vai estar aí no grupo com o link para você reassistir caso queira. Muito obrigado. Deus os abençoe. A paz do Senhor a todos. Muito obrigado. Amém.